Prepare-se para adentrar em um mundo de sombras e mistério, onde a linha tênue entre a realidade e a superstição se desvanece. Nesta noite assombrosa em Minas Gerais, a jovem Jaqueline Lacerda compartilhará seu traumatizante encontro com uma criatura sobrenatural. O lobisomem. Em Lambari, uma cidade aparentemente pacata, um evento inexplicável ocorreu, deixando um rastro de medo e descrença. À medida que mergulhamos nas lembranças de Jaqueline, vislumbraremos um mundo sombrio povoado por olhos vermelhos e uivos aterrorizantes. Este relato perturbador nos convida a questionar o que realmente habita as sombras da noite, e nos instiga a conhecer os segredos que cercam as lendas antigas. Prepare-se para ouvir a história que ecoa pelo tempo e adentre os recantos mais obscuros da imaginação humana. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim, dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um relato, aqui no canal Escuridão Macabra, e aqui quem fala é o seu amigo Mário. No vídeo de hoje, você irá se arrepiar com uma história verídica e aterrorizante, sobre a luta pela sobrevivência de uma garota de apenas 16 anos, contra a criatura mais perversa que existe, um lobisomem. Mas antes que o relato comece, eu peço a vocês de coração, que estão chegando agora, que se inscrevam em nosso canal e compartilhem o vídeo o máximo que puder. Então vamos para o que interessa. Oi, boa noite a todos, me chamo Jaqueline Lacerda, e hoje vou contar um traumatizante encontro que eu tive com o lobisomem. Isso aconteceu em Minas Gerais, na minha cidade chamada Lambari, no ano de 1996, quando eu tinha 16 anos de idade. Eu me lembro que era a época de São João, e tinha festas por todos os lados, era uma noite comum, eu estava voltando da escola. Naquela noite, eu saí da escola por volta de 7 horas da noite, e não sei o porquê, mas nesse dia minhas amigas saíram um pouco antes, e não me esperaram, então eu tive de ir embora sozinha. Eu lembro que era o horário de verão e aqui na minha cidade, no meu bairro, as pessoas ficam até tarde na rua, então não vi problema algum, e fui embora sozinha tranquilamente. Chegando em uma certa rua do bairro, faltando apenas 2 travessas, para chegar na rua da minha casa, eu reparei que não tinha ninguém na rua, achei estranho, pois sempre tinha gente naquele horário. Foi nessa hora que eu comecei a sentir um pouco de medo, não era um medo de algo sobrenatural ou alguma coisa do tipo, mas sim, medo de bandidos, pois as ruas daquele bairro, às vezes rolavam brigas de grupos rivais. Era um bairro que ficava beirando a uma comunidade, então era comum às vezes esses confrontos por lá. E foi aí que eu tomei coragem, apertei o passo e continuei. Passei então por uma rua, que dava acesso mais rápido à minha casa, e mais adiante nessa rua, tinha a família Perdiza, eles eram muito conhecidos por lá, pois tinham uma pequena criação de porcos e galinhas, vendiam para todo o bairro. A cerca do chiqueiro ficava virada para a rua e bem no final dessa rua, cruzava com a rua da minha casa, então eu adiantei o passo e chegando próximo desse chiqueiro, eu vi um animal diferente na rua, eu pensei que fosse um barrão, que é como a gente chama por aqui aqueles porcos bem grandes. Ele, ao me ver, começou a rosnar e a bufar, parecia que estava querendo vir me morder. Nesse momento foi que eu parei, fiquei paralisada, me arrepiei até a alma, e quando eu olhei direito para aquele animal, eu vi que não era um barrão, aí eu pensei, esse só pode ser um lobisomem. Esse bicho parecia estar todo sujo de fezes, seu fedor era insuportável mesmo de longe, ele nessa hora se levantou, ficou de 2 patas, e olhou para mim, com olhos enormes e avermelhados, ele tinha um focinho estranho e uma das suas orelhas estava cortada, meio que pela metade, a outra era fina e comprida. Nessa hora eu achei que seria minha última noite, na hora eu pensei que não conseguiria me despedir dos meus pais e irmãos, o desespero começou a tomar conta de mim. Isso tudo me arrepia, só de lembrar. Naquela hora eu atravessei a rua e fui para outra calçada, eu queria chegar em casa o mais rápido que pudesse, mas tinha receio de correr e fazer com que isso fizesse ele correr atrás de mim. Olhei para todos os lados e não vi ninguém que pudesse me ajudar,
nem os cachorros da rua apareceram. Gente, nesse momento eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu corria, se eu gritava ou se eu sentava e chorava, mas eu respirei fundo, e com as pernas tremendo fui andando devagar sem olhar para ele. Eu precisava chegar em casa, mas o lobisomem me acompanhava com os olhos aterrorizantes dele, cada passo que eu dava. Ele olhava para cima e respirava, como se estivesse farejando algo, e quando eu estava um pouquinho mais distante dele, nesse momento criei coragem, não sei como, mas criei. Então eu saí em disparada, na direção da minha casa, mas para o meu desespero, o receio que eu tinha aconteceu, e o bicho veio correndo atrás de mim. Eu corri tanto que nem via nada na minha frente, eu só queria chegar em casa. E aí eu passei pela esquina da minha rua, naquele momento avistei a minha casa, ela estava com o portão fechado, eu corria e ao mesmo tempo imaginava como entraria, e o lobisomem estava cada vez mais perto de mim, dava para sentir a sua respiração quente, próximo de mim. Não pensei duas vezes, comecei a gritar, chamando por socorro e pela minha mãe. Nesse momento eu vi ela espiando pela janela, continuei gritando, abre o portão, abre pelo amor de Deus, mãe. Como por um milagre ela abriu e eu entrei. Nesse momento eu ouvi o impacto, o lobisomem bateu no portão com força. Na mesma hora, eu entrei e a minha mãe trancou a gente lá dentro de casa. Eu não parava de chorar, mal conseguia respirar. Nesse momento ouvimos um uivado aterrorizante do lado de fora. Quando olhamos pela janela, vimos o lobisomem do outro lado da rua, nos encarando, como se nos conhecesse, ou quisesse nos mandar algum recado. Eu fiquei olhando para ele, e ele continuava olhando para a gente. Minha mãe então me chamou e quando olhei para ela, ela me beijou, sabendo que eu estava viva por um milagre. Olhamos para fora novamente e o lobisomem simplesmente havia sumido. Gente, não sei como foi isso, ele simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado. Eu e a minha mãe ficamos mais apavoradas ainda. Entre os choros e os gritos, todos que estavam na casa, correram até a sala para ver o que tinha acontecido. Meu pai, que estava cochilando no quarto, desceu correndo assustado, achando que alguém estava passando mal. Eu chorava de medo, horrorizada, não conseguia parar de chorar. Meu pai me abraçou e me acalmou. Foi quando contei tudo para eles, que se horrorizavam a cada palavra que eu falava. Eu contei o que tinha acontecido detalhadamente para todos. Nesse momento meu pai pegou uma barra de ferro que tínhamos na cozinha, a gente usava ela para travar a porta do fundo, chamou o meu irmão mais velho, e foram lá na rua, procurar o bicho, mas eles disseram que não tinha nada. Apesar de tudo, eles acreditaram em mim. Naquela mesma noite, por volta das 3 horas da manhã, todos em casa acordaram, com um uivado forte e longo, parecia vir do quintal no fundo de casa. Meu pai desceu com uma lanterna e foi averiguar o que era. Nesse momento ele viu um animal grande e peludo pulando o muro de casa. No dia seguinte, após a assustadora experiência com o lobisomem, todos em casa estavam abalados e assustados. As pegadas enormes e a bagunça no quintal confirmaram que algo sobrenatural havia acontecido por lá. O medo tomou conta de cada um de nós. Procuramos informações sobre lendas locais e histórias de lobisomem na região, buscando entender melhor o que tínhamos testemunhado. Descobrimos que havia relatos antigos sobre avistamentos de criaturas semelhantes em áreas rurais próximas. Alguns moradores acreditavam que esses seres eram pessoas amaldiçoadas, condenadas a se transformarem em lobisomens durante a lua cheia. Mas com o passar dos dias, a história se espalhou pela cidade. Algumas pessoas duvidaram do que contamos, considerando como uma mera invenção ou uma história de São João exagerada. Porém, outros moradores relataram ter ouvido uivos estranhos durante a noite também, aumentando a sensação de que algo sombrio rondava em Lambari. Eu já não conseguia dormir direito, os pesadelos se tornaram constantes. A visão daqueles olhos vermelhos e do focinho grotesco do lobisomem continuava a me atormentando. Eu me sentia observado o tempo todo, mesmo dentro de casa. Fiquei mais de uma semana sem ir para a escola. Minhas amigas e amigos me ligavam a todo momento, perguntando se eu havia melhorado. O pânico tomou conta de mim de uma tal forma, que eu não consegui mais sair de casa sozinha.
Minha família decidiu então procurar ajuda. Encontraram um senhor mais velho, considerado uma espécie de curandeiro na região. Ele ouviu nossa história com atenção e afirmou que havia maneiras de nos proteger contra essas criaturas. Preparou amuletos com ervas e realizou rituais de proteção em nossa casa. Enquanto isso, o clima na cidade estava tenso. As pessoas evitavam sair durante a noite e as festas de São João perderam o brilho. O medo do lobisomem pairava no ar. Os dias se passaram e não houve mais avistamentos do lobisomem em Lambari. Gradualmente, as pessoas voltaram a retomar suas rotinas, embora com um olhar cauteloso sobre os arredores. Apesar de tudo, a experiência marcou profundamente minha vida. A partir daquele dia, tornei-me uma pessoa mais cautelosa e sempre evitei caminhar sozinha à noite. O episódio com o lobisomem me mostrou que nem sempre estamos seguros, mesmo em nosso próprio bairro. Lambari seguiu em frente, mas a lenda do lobisomem permaneceu viva. Alguns anos depois, ainda ouvia-se falar de avistamentos esporádicos, em áreas mais afastadas da cidade, mas nunca relatos de que o lobisomem havia perseguido alguém. Sempre pessoas que viam vultos dessas criaturas perambulando pela noite. O lobisomem continuava a ser tema de conversas assustadoras ao redor da fogueira nas festas juninas, mantendo vivo o temor daqueles que acreditavam nas histórias sombrias. Apesar de todas as dúvidas e questionamentos sobre o que realmente testemunhamos naquela noite, o encontro com o lobisomem deixou uma marca indelével em minha memória, e reforçou minha crença, de que existem coisas misteriosas e inexplicáveis, além da nossa compreensão racional entre o céu e a terra. E assim, a história do meu encontro traumatizante com o lobisomem em Minas Gerais, na cidade de Lambari, permanece como uma lembrança assustadora e um lembrete de que nem tudo o que parece impossível, é apenas uma lenda urbana. Vocês, acreditando ou não, fiquem sabendo, que o que eu vivi naquela noite, não desejo para meu pior inimigo. Sei também que eu ter escapado daquela criatura voraz naquela noite, foi um milagre de Deus. Se estou viva hoje, eu o devo a ele. E assim termina mais esse relato real de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.